Paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus, família. Você está feliz? Dá um sorriso para a pessoa que está do teu lado. Planta nela uma semente de paz. O sorriso de uma pessoa feliz por estar na casa de Deus, queridos, é uma semente que vai gerar um fruto de vida. Se você crê nisso, diga amém. Então você não deu um sorriso para a pessoa só porque eu pedi. Você foi usado por Deus nesse exato momento para plantar uma semente que vai gerar um fruto permanente dentro do reino de Deus. Amém? Quem se alegra com isso? Fala para a pessoa que está do teu lado. Fala assim: você tem uma semente plantada dentro de você. Quem crê nisso, diga aleluia. Essa semente foi plantada, queridos, pelo próprio Deus, dentro do teu interior, mesmo antes da tua existência. O sopro de vida que nos faz levantar, que nos faz respirar, que nos faz nos mover todos os dias, foi uma semente que Deus plantou, antes mesmo de nossa existência. Então nós temos algo dentro de nós, que quando nós entendemos e deixamos o Espírito Santo fluir, o que Deus faz é somente tirar para fora. A palavra igreja, no seu original, eclésia, significa algo redundante, que é sair para fora. O que é sair para fora? Não parece algo repetitivo? Eu vou sair, o óbvio é ir para fora. Mas quando se trata do reino de Deus, quando se trata dos propósitos, dos objetivos, da luz de Jesus em nossas vidas, o óbvio, meu irmão, perde o seu sentido. Então dentro de você ele plantou uma semente, e no primeiro contato, na primeira oportunidade que nós damos a ele, ele faz essa semente cumprir o propósito, que é sair para fora. De algo que estava oculto, escondido dentro de você, Deus faz realidade. Deus hoje quer transformar algo que está parado, escondido, oculto no teu caminho, em algo real. Se você aceita isso, diga amém. Em nome de Jesus, amém? O tema da palavra de hoje é tábuas do coração. Repete assim comigo: tábuas do coração. Amém? Abacuque capítulo 2, versículo de número 2. A minha versão é a NVI, a nova versão internacional. Então, se você quer mudar a tua versão aí, a maioria das pessoas hoje usam o celular, o smartphone, né? Põe para a versão NVI. Aí você vai ficar alinhado com a palavra que estamos pregando, amém? Abacuque 2:2 está escrito: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Diga aleluia. O que Deus está falando aqui, querido, ao profeta Abacuque, é para que ele transforme a mensagem que Deus está revelando a ele em algo acessível aos olhos dos outros. Na versão Almeida atualizada, na nova tradução, na linguagem de hoje também está escrito assim: escreva a visão em tábuas e coloque num lugar bem à vista, para que até aqueles que passem correndo possam entender. Escreve a visão que eu estou te dando em tábuas com letras grandes, para que até mesmo aquele que passe correndo com uma certa distância, ao virar os olhos, possa entender. Quem crê nisso, diga amém. Essa palavra, querido, que Deus quer trazer às nossas vidas, é uma palavra que tem que se tornar clara, é uma palavra que tem que ser objetiva e direta para você, porque aqui o que Deus está falando ao profeta Abacuque é o seguinte: faz um outdoor, bem grande, claro, coloca num lugar bem alto,
Porque até mesmo que aquele que passar na estrada, mesmo que esteja em uma alta velocidade, ao virar o seu olhar, ele vai entender a mensagem de uma maneira bem clara. O que Deus tem para você, meu irmão, é uma palavra direta e objetiva. Ele quer colocar dentro da tua mente, no mais profundo do teu coração, clareza, para que você entenda o propósito da sua palavra, o propósito da tua existência. Coloca a mão no teu coração e fala assim: o meu Pai, o meu Deus, deseja que eu entenda a sua palavra com clareza. Quem quer entender a palavra de Deus de maneira muito clara, diga amém. A revelação de Deus para a sua igreja, querido, ela é importante, muito importante, e ela precisa ser compreendida por todos. Repete assim comigo: todos. Todos. Por que todos? Porque muitos vão ouvir, muitos vão ler a palavra, muitos vão receber a mensagem, e também muitos irão aceitar. Infelizmente, há alguns que irão rejeitar. Muitas pessoas ouvem a palavra e, por decisão própria, com convicção, decidem rejeitar. A palavra de Deus, ela é disponível para todos, mas nem todos querem fazer, nem todos querem viver, nem todos esperam cumprir essa mensagem. Se você está entendendo isso aí, diga misericórdia. Muitas dessas pessoas que rejeitam a palavra, a vontade, a mensagem de Deus, elas fazem isso por causa das obras do inferno. O diabo trabalha, querido, e trabalha com todo o seu esforço, com toda a sua energia, de uma maneira muito empenhada, para que essa mensagem não seja entendida por nós. Sabe por quê? Porque é fácil rejeitar aquilo que eu não entendo. Alguns de vocês aí já tiveram aula de química e de física. Quem já teve aula de química e física? Matemática. É fácil? Para alguns é moleza, mas para outros, não, isso não entra na minha cabeça. Isso é muito complexo. E o que a maioria das pessoas fazem quando estão numa sala com o professor, dando aula de química, e a única mensagem que eles recebem é aquela: blom, 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 blom. A pessoa sai com a cabeça dada um nó. E o que ela faz? Vou desistir, não volto mais nessa aula. Quando a palavra de Deus, querido, chega até você, e o que você entende é só blom, 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 você fala: não entendi nada. E se eu não entendi nada, não vai ter semente plantada, não vai ter força, não vai ter cura, não vai haver transformação. E o que você faz? Você entende. Então, querido, muitas vezes o diabo trabalha, mas algumas vezes não, o diabo nem trabalha. Ele olha para a pessoa e fala: eita, essa daí gosta tanto de mim que nem vou precisar mexer com ela. Deixa ela aí, que ela mesma vai produzir a sua própria destruição. Fala assim: misericórdia. O inimigo, queridos, ele quer que a gente veja a palavra de Deus como uma muralha. E muralha é algo que nós precisamos vencer. Fala assim comigo: muralha é algo que eu preciso vencer. Quando o povo de Deus, conduzidos por Josué, atravessaram ali o Rio Jordão, a primeira dificuldade que eles enfrentaram foi as muralhas de Jericó. E Deus deu a instrução para que eles acampassem e por 6 dias dessem volta em redor daquela cidade. A cidade de Jericó era conhecida por ter muralhas intransponíveis, muralhas fortalecidas, fortificadas, que protegiam aquele povo de ataques do inimigo. Então, quando Josué chegou diante daquelas muralhas intransponíveis, por 6 dias eles fizeram o que Deus mandou. E no 7º dia, Deus falou para eles fazer algo diferente. Nos 6 primeiros dias, 6 voltas, uma por dia. No 7º dia, 7 voltas.
E no sétimo dia, querido, nós sabemos que é conhecido como Shabat. Shabat quer dizer descanso. No sétimo dia, depois de todos os 6 dias dando grandes voltas, o povo estava cansado. Mas ao invés de descansar, Deus pediu para que eles dessem 7 voltas. Sabe o que isso quer dizer? Que no dia do teu maior desgaste, que no dia da tua maior dificuldade, que no dia da tua maior fadiga, Deus quer transformar a tua muralha em tapete. O que nós mais queremos no dia de descanso é sombra e água fresca. Eu não sei se foi só comigo, mas eu produzi coisas muito significativas na minha vida nos dias de descanso. A casa que eu possuo hoje, 90% dela foi construída por mim, com as minhas próprias mãos. Então tem algumas falhas, eu nunca fui pedreiro. Mas eu construí a minha casa, queridos, nos meus dias de folga, nos meus dias de descanso. Tem 15 anos que eu estou construindo, e está longe de terminar. Mas os maiores avanços que eu consegui na construção da minha casa, foram passos que eu dei em dias de feriados, em dias em que eu não trabalhava, em dias em que eu estava muito cansado. Sabe o que significa? Muralhas são vencidas quando você decide fazer daquele momento de descanso um momento para Deus agir. Shabat quer dizer descanso, e o nosso descanso é Jesus. Quando mesmo cansado, mesmo oprimido, mesmo em dificuldade, eu deixo Jesus ser o meu descanso, trabalhar em meu favor, muralhas são transformadas em terra plana para ser pisada pelos nossos pés. Se você acredita nisso, diga amém. Amém. A mensagem de Deus para você, meu querido, nesse ano em que Deus quer transformar a tua trajetória, é única. E se eu fosse você, começava a tomar posse dela, porque a mensagem de Deus para você é: você confia em mim, e eu transformo a muralha em ponte para o teu avanço. Diga aleluia. Vamos repetir? Olha só, fala assim, repete isso comigo. Ou melhor, profetiza para a pessoa. Escolhe uma pessoa aí, todo mundo. Se a pessoa não quiser olhar para você, gentilmente toca no ombro dela e fala: por favor, posso falar algo para você? Não deixa ninguém disperso. Se tiver um aí sobrando, junta ele com mais alguém, porque Deus vai fazer algo poderoso agora. Quem crê nisso, diga amém. Fala assim para ele: você descansa em Deus, e Ele transforma as muralhas em ponte para o seu avanço. Fala assim: você crê? Fala amém. Diga aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus quer transformar muros. Deus quer transformar dificuldades, barreiras, resistências em pontes, em lugar fácil para você avançar. E avançar, nós sabemos que traz o romper de Deus. Romper quer dizer conquista. Diga aleluia. O rei Davi sabia disso, queridos. Ele entendeu bem o propósito de Deus. Ele tinha um relacionamento muito saudável com Deus. Ele tinha um relacionamento de arrependimento, de intimidade. Quando Davi mergulhava, ele adorava, e naquele momento de adoração, ele conseguia algo muito poderoso de Deus. Ele entendia a revelação. A sua mente era transbordada com a luz do Espírito Santo. Davi, todo momento que entrava diante de Deus, ele saía com algo. Quantas vezes você entrou diante de Deus? Ah, pastor, eu entro diante de Deus todos os dias. Eu oro, eu busco. Glória a Deus, meu irmão. Se você está entrando diante de Deus todos os dias, pode ter certeza, a tua vida está sendo transformada. Pastor, eu entro na presença de Deus, mas eu não vejo transformação. Meu irmão, se você acha que está entrando na presença e não está vendo transformação, você está entrando no lugar errado.
Você está entrando em qualquer lugar, menos na presença. Fala misericórdia. Davi, por saber disso, ele escreveu aqui no Salmo 23, versículo 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O rei Davi, queridos, um adorador de nascença, um adorador de excelência, escreveu isso aqui, que Deus prepara um banquete. O que é um banquete, meu irmão? É algo que traz honra. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O rei Davi foi um homem que viveu muitas guerras, que viu de perto muitos momentos de caos, e ele aprendeu, através da sua convivência com Deus, que é nos momentos de caos, no dia de maior desgaste, de cansaço, que é o tempo perfeito para a gente confiar. Fala assim comigo: confiar. Correr para a palavra, buscar a revelação. Era isso que Davi fazia. Confiava em Deus, nas Escrituras, na palavra, buscando o seu entendimento. Foi por isso que ele também nos aconselhou aqui, no Salmo de número 37, o versículo de número 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Repete comigo: eu devo confiar e esperar, porque com certeza Deus vai agir. Quem crê nisso, diga amém. É o que Deus quer da gente, é o que Deus espera em cada um de nós, queridos, que nós confiemos em sua voz. Ele trabalha em favor daqueles que confiam nele. Mas deixa eu te falar uma coisa: confiar em Deus é fazer jus ao verdadeiro significado da palavra. As pessoas confiam em Deus, depositam ali a sua fé, a sua esperança, mas querem que Deus haja de acordo com a sua vontade e com o seu entendimento, que é muito pequeno e limitado. Confiar em Deus, meu irmão, é esperar que Ele haja, mas do jeito dEle. Quem entende isso, diga amém. Amém. Então, quando Deus trabalha no ambiente de crise, tem que ser do jeito dEle. E sabe de uma coisa? Quando tem um ambiente de crise, quer dizer que as trevas estão estabelecidas. Quando tem crise, é porque as trevas estão reinando. Se você entende, diga amém. Amém. E quando nós confiamos a nossa vida, o nosso caminho, aquela circunstância a Deus, e decidimos confiar nele, sabe qual a primeira coisa que Deus faz? Deus traz a existência à luz. Deus não trabalha na escuridão. Deus sempre vai trabalhar na luz. Por quê? Deus precisa de luz? Não, queridos. Quando Deus chama a luz à existência, Ele está dando um recado às trevas. Eu cheguei. Daqui para frente, eu assumo o controle. Então a luz, quando Deus traz para frente, traz à existência, é um recado que as trevas precisam obedecer. E isso significa bater em retirada. E haja luz. Deus não trabalha na escuridão, diga aleluia. Após Deus estabelecer a luz, e as trevas começarem a bater em retirada, os projetos de Deus começam a vir à tona. Deus libera a palavra, fala assim comigo: tudo começa com a palavra, e com a palavra de Deus. A própria luz veio à existência com a liberação da palavra. Deus apresenta a sua palavra a nós, e a palavra de Deus, ela vem escrita, através da Bíblia. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Escrita é logos, é isso que nós fazemos quando projetamos aqui no telão, quando pegamos o nosso smartphone e abrimos nas páginas da Bíblia, ou simplesmente abrimos na Bíblia escrita. Nós estamos consultando a luz gerada por Deus, na sua palavra, logos, diga amém. João capítulo 1, versículo 1 está escrito, isso aqui é logos.
No princípio era aquele que é a palavra. Vocês estão vendo que palavra ali está com P maiúsculo? Então está se referindo diretamente à pessoa de Jesus, amém? Ele estava com Deus, Deus maiúsculo, Deus com D maiúsculo, diga aleluia. E ele era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Isso aqui todos nós sabemos. Quem não sabia, fica sabendo agora. A Bíblia está se referindo ao próprio Jesus. Aqui está escrito que Jesus é a palavra, e quando Deus fala, Jesus age. Quando Deus libera um decreto de transformação, quando Deus diz haja luz, é o próprio Jesus agindo. Diga misericórdia. Por que misericórdia? Porque tem muitas pessoas que decidem rejeitar a luz de Jesus, mesmo depois de entender essa revelação, mesmo depois de receber a palavra em suas vidas. Ele fala, a palavra é logos, a palavra está escrita, a palavra ela só está escrita e não tem poder de transformar. Só, querido, que a palavra que é Jesus, ela não é somente escrita, ela é real. Olha só o que está escrito aqui no mesmo capítulo de João, capítulo 1, versículo 14. Presta atenção. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra se materializou, a palavra se tornou real, e foi na forma de homem que Jesus trouxe a nós a autoridade, trouxe para dentro de cada um de nós a essência da luz, para que nós possamos recebê-lo. Na luz da palavra, Deus trabalha na luz. Por quê? Porque todos precisam enxergar, todos precisam entender, até mesmo aqueles que vão rejeitá-lo. Não dá para rejeitar Jesus, não dá para rejeitar Deus nas trevas. Por quê? Porque a pessoa que rejeitar Deus na escuridão, ele vai falar, eu rejeitei porque fui enganado. Meu irmão, posso te falar algo forte? Posso te falar algo poderoso? Até para rejeitar Deus, você precisa conhecer Jesus. Fala para a pessoa que está do teu lado, até para rejeitar Deus, a sua palavra, as suas promessas, você precisa conhecer Jesus. Por quê? Porque a nossa decisão tem que ser consciente. Fala assim, a minha decisão tem que ser consciente. Quem entende isso? Eu decidi rejeitar Jesus e viver a minha eternidade no inferno, mas eu decidi isso porque eu não conhecia a verdadeira verdade. Não se engane, meu irmão. Só decide em rejeitar Jesus, rejeitar a sua palavra, aquele que entende. Diga aleluia. Tudo começa com a palavra sendo revelada. E você está aqui hoje, e Deus vai revelar a palavra dele para você. A tua vida pode ter entrado, você pode ter entrado hoje aqui, com algumas áreas da tua vida em trevas. Mas depois que a palavra é decretada, meu irmão, depois que a palavra vem à existência, a luz chega, e quando a luz chega, as trevas têm que sair. Diga aleluia. O que você vê? O que você enxerga? O que você percebe quando você olha para a palavra de Deus? Cultos atrás, nós tivemos uma revelação a esse respeito, quando Deus perguntou ao profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz, o que você vê? E ele falou, eu vejo um ramo de amendoeira. E Deus olha para ele, e respondendo afirmando a sua resposta, e diz, vistes bem, porque eu zelo para que a minha palavra se cumpra. A amendoeira, querido, na Bíblia, na palavra, ela tem um significado muito poderoso.
Amendoeira significa luz, porque no menorá, no candelabro que tinha no templo, em suas hastes, havia desenhos, em cada haste, em cada vela, havia desenho de amendoeira. E a amendoeira ali significava uma luz espiritual. Mas o significado forte, poderoso para nós hoje, queridos, é que quando Deus pergunta o que você vê, você vai viver o fruto da tua resposta. Quando Deus perguntou a Jeremias o que você vê, e ele viu a amendoeira, e ele disse, eu vejo somente um ramo de amendoeira, Deus disse, vistes bem. Sabe o que significa? Jeremias estava vendo restituição. O inverno na nação de Israel, ele é rigoroso. A nação de Israel é um lugar situado num deserto, e que chove muito pouco. Na maioria dos meses do ano, querido, é um calor escaldante durante o dia, e um frio cortante durante a noite. Lá é uma nação que é afligida por falta de umidade no ar. Então o ambiente lá é muito seco. Mas quando se aproxima já o final do ano, a partir de outubro, novembro, dezembro, normalmente até fevereiro, aquela nação tem um inverno, e o inverno de lá é muito rigoroso. Cai neve, queridos. Dá para você imaginar neve caindo no deserto? Lá tem um monte no sul de Israel, que fica na fronteira com o Líbano, e quando você for lá, você vai poder ver de perto. Diga amém. Você não tem fé nem para ir para Israel, né? Quando você for para Israel, você vai visitar o Monte Hermon, e você vai ver isso tudo de perto. Aleluia! Isso, celebra a palavra, toma posse. Deus quer levar você a lugares que você nunca imaginou pisar a planta dos pés. Lá no Monte Hermon, querido, quando neva durante o inverno, a neve fica acumulada no pico do monte. E durante os meses seguintes, e que o inverno acaba, aquela neve que ficou ali acumulada, ela vai derretendo. E quando aquela neve derrete, ela vai descendo em forma de água e vai alimentando o Rio Jordão. Então, quando o inverno acaba, é tempo de provisão de Deus. Fala assim, depois do inverno, vem a provisão. E quando se trata de Deus agindo, meu irmão, até aquilo que poderia ser ruim aos olhos naturais do homem, se torna bênção. Já imaginou aquela neve, aquele frio, aquele tempo difícil? Quando ele acaba, vem provisão, porque vem água que se torna uma fonte, uma nascente para alimentar e saciar a sede de uma nação no meio do deserto. Então, quando Deus pergunta a Jeremias e fala, o que você vê? Ele disse, eu vejo um ramo de amendoeira. Ele sabia que Deus estava mostrando para ele a restituição, porque a amendoeira é a primeira, fala assim comigo, a primeira. A amendoeira, querida, é a primeira árvore que floresce depois do inverno. Nos primeiros dias, acabou o inverno, a amendoeira começa a florescer, começa a dar frutos, começa a voltar à vida, enquanto as outras árvores ainda vão demorar um certo período. Então, quando o profeta disse ali, eu vejo a amendoeira, e Deus falou, vistes bem, e eu vou zelar para que a minha palavra se cumpra, Deus estava dizendo, é tempo de florescer, é tempo de avançar, é tempo de romper, e eu vou zelar para que a minha palavra se cumpra em sua vida. Se você toma posse dessa palavra, diga amém, diga aleluia, e dá uma salva de palmas para Jesus. Fala para a pessoa que está do teu lado, mas fala com cara de quem acredita, sorrindo, fala assim, você está no lugar certo, porque é aqui que Deus faz a tua vida florescer. Você crê nisso? Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Por que o rei Davi escreveu isso? Porque ele sabia, meu irmão,
ele tinha entendimento, que é na luz dos olhos dos inimigos que Deus nos serve. Como assim, pastor? Deus me serve? Sim. Preparar uma mesa quer dizer ser servido. Quando a gente senta numa mesa preparada, quer dizer que estamos sendo servidos. Quem entende? Por que Deus gosta de agir assim? Porque é naquele momento que você acha que o inimigo vai te derrotar, que você vai cair, que você vai se perder e nunca mais vai encontrar o caminho da luz, é que Deus começa a escrever a tua história. Por que isso, meu irmão? Porque Deus prefere escrever a nossa história no tempo do caos? É para que a gente possa entender que a nossa vida, confiada na mão de Deus, ela é um testemunho. O testemunho é aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós enfrentamos, é aquilo que nós vencemos. Então, testemunho é fruto da ação de Deus na vida de um filho. Se você sabe disso, diga amém. Você diz: eu estou falido, eu estou no fundo do mais fundo poço, eu não vejo a luz no fim do túnel, eu não tenho mais esperança, eu não acredito que a minha situação tenha uma resposta, tenha uma saída. Sabe o que Deus faz? Se você decidir confiar nele, ele só libera a palavra, e a palavra é: haja luz. Fala assim comigo, que haja luz. Fala assim comigo, que haja luz na minha vida, na minha família, em meus caminhos. Amém? A luz que Deus determina que brilhe é algo que já está dentro de cada um de nós. Deus trouxe dentro de cada um de nós uma semente, que foi o sopro de vida. Quando Deus criou o primeiro homem, a Bíblia fala que ele fez um boneco de barro e ao fim soprou fôlego em suas narinas. E nós sabemos que aquele primeiro homem foi matriz para toda a humanidade. Então, querido, o que você precisa para Deus transformar o teu testemunho em luz, já está dentro de você. E o que falta? É somente você deixar Jesus trazer a luz da tua vida à tona. Ah, pastor, eu não preciso buscar algo diferente, eu não preciso fazer um ritual, eu não preciso fazer uma coisa assim extraordinariamente difícil. Não, queridos. Você só precisa crer. Você só precisa deixar. Você só precisa mergulhar na palavra, porque tudo começa com a palavra de Deus sendo revelada em tua vida. Josué 3,5 está escrito: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu acho que você ainda não entendeu. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aplaude, meu irmão, aplaude, celebra a palavra, porque toda vez que o Espírito Santo começa a trazer luz através da palavra, aquele que celebra recebe o direito de viver. Pela manhã, na alvorada, Davi diz: confia o teu caminho ao Senhor, e Ele fará. Salmos 37:5. Salmos 37 diz: na alvorada quer dizer, no amanhecer do dia. O que acontece nos primeiros instantes de um dia? A luz toma o controle de tudo. Então as trevas, meu irmão, que estão no teu caminho, as trevas que estão te oprimindo, que estão te prendendo, elas vão começar a ouvir a voz de Deus. Depois da tua decisão de se santificar, e Deus vai falar para as trevas que estão no teu caminho: cheguei, está na hora de você bater em retirada. Deus vai falar para as trevas: saiam, porque daqui eu assumo
o controle. Quem quer isso para a sua vida, diga amém. Amém. Conhecer a palavra de Deus, meu irmão, vai te fazer um praticante. E o que nós devemos fazer? Começar a declarar o tempo todo. As pessoas pensam que uma oração feita antes de dormir é um ritual religioso. É algo que tem que ser praticado ali de uma forma mecânica. Engana-se, queridos. Nós devemos começar a declarar palavras, principalmente quando nós vamos dormir. Por quê? Porque você dorme, você declara, descansa e dorme. E a palavra que você declarou vai agir. Quando você abrir os olhos, o que você vai viver? Fruto da tua declaração. Meu irmão, você tem que começar a adquirir hábitos, de começar a liberar decretos na tua vida. Você, pai, quantas vezes põe a mão na cabeça do teu filho e abençoou durante a vida inteira dele? Quantas vezes você chama teu filho, dá um abraço, um beijo, fala, você é o meu filho e eu te amo muito, eu te abençoo em nome de Jesus. Quantas vezes você faz isso por dia? Ah, pastor, eu acho que eu faço uma vez por ano, no aniversário, meu irmão. O diabo faz isso 24 horas por dia dentro das famílias. Você sabe por que tem um mito aí? Eu estou declarando que isso é mito. Uma lenda que as cadeias têm mais filhos de crente do que filhos de ímpio? Porque o diabo trabalha para matar os filhos dos crentes, daquele que Deus escolheu para morar com ele na eternidade. Aquele que já pertence a ele, ele não quer matar. Ele deixa que morre sozinho. Então, nós temos o hábito, nós temos que ter o hábito de começar a decretar a bênção, decretar a palavra, decretar a luz de Deus em nossas vidas, em todas as áreas, na vida do filho, na vida da esposa, do esposo, no trabalho, nas dificuldades, naquela conta bancária lá que não sai do vermelho, naquele agiota que se tornou um confidente teu, sabe, aquela pessoa que você recorre mais a ele do que ao Espírito Santo. Está na hora, meu irmão, de você começar a decretar cura, libertação, salvação, e muitas vezes o fim das trevas da tua vida, mas isso tem que ser um hábito diário. Se você entende isso, diga amém. Amém. Onde é que eu acho uma base bíblica para praticar isso? Vou te mostrar. Salmos 19, versículo 1. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela é liberada uma vez, e aquela palavra começa a ecoar pela eternidade. A palavra de Deus foi liberada uma vez, haja luz, e continua tendo luz todos os dias pela eternidade, até a volta de Jesus. Diga amém. Depois que Jesus voltar, meu irmão, ele vai levar sua noiva para Jerusalém Celestial, e aquela palavra que haja luz vai parar. Por quê? Porque a luz de Jesus vai se estabelecer permanentemente pela eternidade. Aquela palavra de Deus, ela vai ecoar até a eternidade, até que Jesus estabeleça a nova Jerusalém com todos aqueles que não rejeitaram a sua promessa e aceitaram a sua salvação. Se você entende isso, diga amém. Amém. Olha só o que está escrito aqui no Salmos 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discursos, nem palavra, não se ouve a sua voz. Meu irmão, Deus já liberou. Você acha que todo dia Deus pega lá aquele sistema de som celestial e começa a decretar, hoje eu vou decretar para a minha igreja, eu vou decretar para todos aqueles que me buscam, todos aqueles que me servem, para todos aqueles que ainda não ouviram a minha voz? Você acha que Deus começa a fazer decretos em relação a nós todos os dias? Deus já fez. Sabe quem é que repete o decreto de Deus? A sua obra, o fruto das suas mãos. E o que nós somos, meu irmão?
Nós começamos como fruto da mão de Deus, de criação. Deus criou o homem com a mão, soprou vida, colocou a semente no seu interior. E nós éramos criatura, porque havíamos sido criados por Deus. Mas a partir do momento que Ele, com as suas próprias mãos, enviou o seu Filho para nos tornar filho, através do derramamento de sangue na cruz do Calvário, nós não precisamos mais ser criatura, nós adquirimos o direito de ser filho. Então é a própria obra de Deus que estabelece decretos. Quando você ora, quando você decreta, quando você visualiza o teu futuro, você estabelece: o meu emprego vai trazer provisão para a minha família, enquanto eu for vivo nesta terra. Sabe o que você vai viver, meu irmão? Fruto do que você vê, e você só decreta aquilo que você enxerga. Agora, se você é aquela pessoa que não acredita, que ouve a palavra, entende, mas rejeita, você é aquele que vai falar: é verdade, esse Brasil não tem jeito. Olha, o Brasil está tão zoado, tão condenado a sofrer, que até a seleção brasileira perdeu. Daí começa a pôr a culpa no Neymar, só porque ele fica rodando no campo, caindo. Meu irmão, para de olhar com os olhos de escuridão. A semente que tem dentro de você é uma semente de luz, e você precisa decretar. Você precisa ver que Deus só pede para você uma coisa hoje: santifique-se. Santifique-se hoje, porque a tua santificação hoje vai ecoar espiritualmente amanhã. E só ora, meu irmão, só decreta, só quem perde, ou melhor, quem investe tempo orando e decretando algo, é aquele que crê, é aquele que aceita, é aquele que não rejeita a palavra. Quando eu oro e projeto o meu dia de amanhã em Deus, eu tenho certeza de que vou viver coisas boas. Diga aleluia. Pastor, e se alguma coisa der errado? Pode ter certeza que até na dificuldade, Deus tem algo para nos ensinar. Diga aleluia. Fala assim comigo: tudo começa a partir de uma palavra. No livro de Êxodo, no capítulo 24 em diante, nós vemos lá Deus chamando o seu servo Moisés para conversar com ele. E Deus fala aqui no versículo 12, olha só: disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do meu povo. Aqui no versículo 12, Deus libera uma palavra ao seu servo Moisés. E quem lê Bíblia, quem tem um entendimento da palavra, quem está mergulhado aqui na essência, sabe que a Bíblia fala que Deus não via Moisés como um homem qualquer. Deus via Moisés como um amigo. E na Bíblia fala que Deus falava a ele face a face, como conversa com um amigo. Quem entende isso? Então Deus estabeleceu uma palavra e falou: Moisés, vem aqui para o alto do Monte Sinai. E no decorrer, a partir do versículo 15, mas especificamente no versículo 16, está escrito: no sétimo dia, Deus chamou Moisés para entrar na presença. A Bíblia fala que Moisés ficou 6 dias, fala assim comigo: 6 dias, envolvido na nuvem. E o pessoal que estava lá embaixo, olhava para aquele monte, para o alto, e via só raios, nuvens e trovões. E eles temiam. Eles falavam: meu Deus, o negócio lá em cima está feio, Moisés está no sal. Principalmente porque ele era o intercessor daquele povo. Quando ele subia, só via o trovão comendo, o fogo descendo do céu, e o povo falava: eita, Moisés está no sal por minha causa. Que bom seria se todo mundo tivesse esse reconhecimento. Que o nosso intercessor Jesus, ele enfrenta toda a pressão, ele enfrentou toda a maldade, ele enfrentou toda a acusação do inferno, só para você não ter que se expor a isso na mão do diabo quando pecar.
Moisés subiu, querido, ao monte, e Deus disse: eu lhe darei aqui as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do meu povo. No 7º dia, depois de esperar, Moisés pensava: já estou há 6 dias, no 7º dia é descanso. No 7º dia, Deus chama ele para a presença, sabe por quê? A presença de Deus para a tua vida tem que ser descanso, diga aleluia. E nós sabemos, querido, que Deus escreveu em 2 pedras. Ele escreveu naquelas primeiras 2 pedras os 613 mandamentos, os 613 preceitos da lei conhecida como a lei mosaica. Ele começou a escrever de fora para dentro, em espiral. Deus escreveu em 2 tábuas de pedra a sua lei e a sua instrução para toda uma nação. E lá no centro, no finzinho, ele acaba com os 10 mandamentos. Daí a gente fala assim: pastor, mas eu conheço essas pedras aí como as pedras dos 10 mandamentos. Dá uma lida aí. Agora não, em casa. No capítulo 24 do livro de Êxodo, você vai entender. Está escrito lá. E Deus começou a escrever naquelas 2 pedaços de pedra todos os seus 613 preceitos, toda a lei. Fala do templo, fala da roupa do sacerdote, fala de tudo que uma nação deveria fazer para andar de boa com ele. Quem entende isso, diga aleluia. Os 10 mandamentos, queridos, foi a conclusão. Daí a gente pensa: poxa, eu só tinha visto os 10 mandamentos. Sabe por quê? Porque o que é o fim para Deus é o começo para nós. Deus, ele vem do futuro ao nosso encontro. Deus é Senhor da eternidade passada e da eternidade vindoura. Então ele sabe de todo na nossa vida. É por isso que ele começou a escrever de fora para dentro. Mas só que a transformação em nós é de dentro para fora. Por quê? Porque Deus já colocou tudo o que precisamos aqui dentro. Nós só precisamos deixar florescer. Então, quando Deus pergunta para você o que você vê, você fala: Senhor, eu vejo a minha vida avançando, rompendo como amendoeira. Eu vejo o meu futuro em Cristo, sendo provisão de salvação, de vida abundante. Se é isso que você vê, e mesmo sem ver, quer ver, diga amém, diga aleluia e aplauda o Senhor. Aleluia. Ele escreveu, queridos, os mandamentos em tábuas de pedra. Ele escreveu com o seu dedo no alto do Monte Sinai. Eu ainda não fui lá, mas não vejo a hora de pisar meus pés nessa terra. Eu quero ir ao Monte Sinai. Já fui para Israel 2 vezes, já andei na Bíblia, mas o Monte Sinai é um dos lugares que não foi possível ainda. Mas eu já ouvi falar, já vi imagens, já pesquisei, e é comum, conhecendo a geografia da nação de Israel, é comum saber que no Monte Sinai a coisa que mais tem lá é pedra. E por ter muita pedra naquele lugar, pedra é algo comum. E Deus escolheu 2 pedacinhos de pedra, escreveu nelas. Será se aquelas 2 pedras continuaram sendo comum depois que Deus tocou nelas? Quem acredita que continuou sendo 2 coisas comuns depois que Deus tocou nela? Quem já ouviu falar da Mona Lisa? Pergunta para o teu irmão aí, você sabe o que é Mona Lisa? Quem sabe aí quem é a Mona Lisa? Vou explicar para você, é melhor eu explicar do que deixar você imaginando, né? A Mona Lisa, querida, é uma obra de arte. Ela foi pintada por um homem, um grande artista renascentista, conhecido no mundo inteiro, chamado Leonardo da Vinci. Alguém já viu falar de Leonardo da Vinci? Ele fez muita coisa na sua obra, na sua vida. E uma delas foi um quadro chamado Mona Lisa, também conhecida como La Gioconda. O quadro de Mona Lisa está lá na França, no Museu do Louvre, está exposto.
E esse quadro, querido, estima-se uma obra sem valor financeiro. Não dá para calcular, porque é algo muito precioso, algo muito valioso. A última vez que tentaram botar preço, estimou-se algo em torno de 500 milhões de dólares. Dá para viver com esse valor aí? Sim ou não? Quem é que tem no banco aí 500 milhões de dólares? Tem? Pergunta para o teu irmão assim, você tem aí no banco? No bolso aí? Fala para o teu irmão assim, a riqueza que você possui é superior a essa mixaria aí. Fala amém. O que você vê? Mona Lisa, querida, foi uma pintura de óleo em madeira, feita há mais ou menos aí 500 e poucos anos, 513 anos, 513, estamos em 2018. Ela demorou 3 anos para ser concluída por Leonardo da Vinci. E depois de concluir Mona Lisa, Leonardo da Vinci, que morava em Firenze, na Itália, mudou para a França. E levou consigo algumas obras, entre elas Mona Lisa. E quando chegou lá, para se manter, ele vendeu. Vendeu por um valor, não foi os 500 milhões. Vendeu por um valor que trouxe a ele algum dinheiro para ele continuar a sua vida naquele novo país. Ele foi prestar serviço para o alto escalão, para a realeza. Mas ele vendeu aquela obra, e aquela obra começou a ser negociada, vendida para mais um, para mais outro. A história conta, queridos, que a Mona Lisa foi comprada por um sapateiro, que chegou a usar aquela preciosidade como uma mesa. E alguém chegou naquele lugar onde o sapateiro estava trabalhando e falou, puxa, que legal esse quadro, achei bonito, quanto você quer? Comprou e continuou sendo vendida, até que chegou nas mãos do rei da França. O rei da França comprou aquela obra, expôs, e um dia, quando Napoleão Bonaparte, também que foi rei da França, recebeu aquela obra, ele falou, esse negócio aí é bonito. Foi para a guerra. Começou, onde ele ia, levava a Mona Lisa. Quer dizer, depois de muito tempo, que aquela obra feita por Leonardo da Vinci, hoje de valor incalculável, inclusive ela se tornou muito famosa no ano de 1900, no início do século passado, quando ela foi roubada. Então começou a especular muito, ela se tornou mais conhecida do que é hoje, e o seu valor financeiro cresceu. É claro que foi recuperada e hoje a original está em poder do Museu do Louvre. Aquela obra, meu irmão, ela foi feita ali pela mão de um homem em óleo e madeira, andou por alguns lugares sendo negociada, mas quando passou pela mão de um rei, ela se tornou algo precioso. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus chamou Moisés para entregar nas mãos deles as pedras, e Deus pegou 2 pedras comuns, e quando Deus escreveu nelas, aquelas pedras mudou o seu valor. Quem está entendendo? É por isso, meu irmão, que Deus pegou eu e você, pessoas comuns, pessoas, se formos julgar pelas nossas atitudes e pela nossa forma de pensar e pela nossa maneira de agir, podemos afirmar categoricamente que somos pessoas sem valor. Num português bem claro, não valemos nada. Quem entende isso, fala misericórdia. Alguém já olhou para você e falou assim, você não vale nada? Já falaram para você, se você não vale o que o gato enterra? Querido, já falaram isso para mim. E se for analisar de uma maneira ao pé da letra, pela vontade, pelo princípio estabelecido por Deus, é verdade. Algumas vezes o diabo usa pessoas para nos diminuir e para tornar o nosso valor pequeno. Mas entenda uma coisa, você já pode ter feito muita coisa que tornou você uma pessoa sem valor, mas Deus fez uma coisa, liberou uma palavra, agiu uma única vez em teu favor, que mudou o teu valor pela eternidade. Diga aleluia. Deus decidiu, meu irmão, Deus te escolheu, aleluia.
Deus liberou uma palavra em nosso favor. E sabe qual é essa palavra? Jesus. Fala assim: Deus disse: haja luz. E Jesus entrou na minha vida. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Sabe o que Paulo está falando aqui, meu irmão? Que quando você aceita e reconhece Jesus, quando você começa a mergulhar nas Escrituras para conhecer a vontade de Deus, quando você quer gerar dentro de você uma sede de vida, e que essa sede só pode ser saciada pela presença, você se torna uma carta escrita pela mão do próprio Deus, uma carta escrita com a essência de Jesus Cristo. Jesus foi a palavra, foi a carta que Deus escreveu do céu para mudar a nossa história, para nos dar valor, para nos transformar. Deus escreveu naquelas duas pedras, e que se elas existissem hoje, meu irmão, para pensar, as duas pedras que Deus escreveu com o dedo nela, já pensou se elas existissem, se estivessem lá no Louvre, lá no Museu da França, em Paris? Dá para pensar o valor que elas tinham? Meu irmão, os grandes reis, os empresários, os homens mais ricos do mundo, dariam tudo para ter nas suas mãos aquelas duas pedras que foram escritas pela mão de Deus. Se a Mona Lisa, um quadro que tem 500 anos, vale aí algo parecido, mais, eu acredito que até mais, de algo em torno de 500 milhões de dólares, imagine essas duas pedras, escritas pelo próprio Deus. Agora olha para você, meu irmão, Deus escreveu uma carta, com a sua própria mão, essa carta é Jesus, e deu a cada um de nós. E quando nós aceitamos, reconhecemos, batizamos e começamos a buscar, essa carta começa a agir. E o apóstolo Paulo fala que ela começa a escrever, não em tábuas de pedra, mas dentro do nosso próprio coração. Fala assim comigo: Jesus é a luz, é a força, é a tinta que escreve o meu decreto de vida eterna dentro de mim, no meu coração. Quem entende isso de verdade? O apóstolo Paulo, meu irmão, foi uma carta viva. Quando ele se encontrou com Jesus, ele começou a ser reformulado. Paulo era um perseguidor, um assassino, um homem que oprimia o povo de Deus. Quando falava de Jesus, ele mandava prender, em alguns casos ele matou, em alguns casos ele condenou a torturas. Mas quando Paulo se encontrou com Jesus, a sua história foi transformada. A tua vida não pode ser a mesma depois que se encontrar com Jesus, diga amém. Paulo sabia disso. A vida de Paulo era uma carta escrita por Deus, porque ele se encontrou com Jesus. Só, meu irmão, que não dá para ser só uma carta, nós temos que escrever. Paulo escreveu 70% do Novo Testamento, é considerado o maior apóstolo. Apóstolo quer dizer aquele que é enviado a dar boas notícias do reino. Paulo escreveu as cartas, as epístolas, que acabamos de ler alguns trechos delas aqui nessa palavra de hoje. Por quê? Paulo teve a revelação da palavra, que a minha vida, o meu testemunho fala, eu posso ser algo com as minhas atitudes, eu posso testemunhar, eu posso ser uma carta viva, mas eu preciso alcançar outras gerações, escrevendo a minha história com Jesus. Paulo escreveu as epístolas, falando a respeito da revelação, da luz que ele recebeu, da sua palavra, da sua convivência, da sua intimidade com Deus através de Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui, celebrando a Jesus, por causa da decisão de Paulo, de se tornar uma carta viva. As nossas atitudes, fala assim, as minhas atitudes,
representam a minha carta para esta geração. Meu irmão, a gente pode dar bom testemunho, ou melhor, devemos dar bom testemunho. Devemos ser pessoas amáveis, devemos ser pessoas que representam ali pessoas que Deus confia e que Deus age através de nós. Mas nós precisamos escrever essa experiência. Como, pastor? Vamos escrever uma nova Bíblia? Não, meu irmão. Não ponha heresia na minha boca e nem muito menos na tua mente. Entenda, a tua forma de agir, a tua forma de se dedicar em conhecer Jesus nas Escrituras, a forma que você vai apresentar Jesus para outras pessoas, vai fazer de você uma carta viva de Jesus para esta geração. Jesus te escolheu, Ele escreve dentro de você através do Espírito Santo, Ele marca a tua vida com a sua luz, para que você represente Ele onde quer que você esteja. Se você está entendendo isso, diga amém. Amém. Queridos, antes éramos pessoas comuns como aquelas pedras do Sinai. Mas depois que Deus escreve em nossas vidas, nós começamos a ser diferente. Então pregar a palavra, deixar a palavra fluir através de nossas atitudes, tem que ser algo corriqueiro. Sabe por que Deus não permitiu que aquelas pedras continuassem existindo? Sabe por que a Arca da Aliança, o próprio menorá, os acessórios que tinham no templo construído por Salomão? Sabe por que muitas coisas da Bíblia não existem mais? Porque enquanto Deus chamou Moisés para o alto do monte, para entregar na mão dele as pedras com a lei, lá embaixo, no arraial do povo de Israel, eles apresentavam a Arão, o sacerdote que Deus escolheu, através de Moisés, a sua vontade. Deus apresentava a seu servo Moisés lá em cima, a sua vontade para o povo, e lá embaixo o povo apresentava para o sacerdote a sua vontade. E sabe qual era a vontade do povo? Arão, Moisés está há 40 dias longe de nós, Moisés está há 40 dias lá no alto do monte. Nós sabemos que ele está porque nós vimos ele subir, mas nós nem sabemos mais quem é esse Moisés. Faça aí para nós, com as tuas mãos, um Deus para que nós possamos adorar. Sabe o que Arão fez? Tragam-me ouro. Arão pegou ferramentas e começou a confeccionar uma imagem, uma escultura que ficou parecida com um bezerro, e quando ele terminou aquele bezerro, disse ao povo: aí está o Deus de vocês, que os tirou das trevas, que os libertou do Egito, então adorem-no. Enquanto Deus dava as pedras com a sua lei para a salvação do povo, o povo simultaneamente colocava algo que tinha dentro deles, que acabou sucumbindo, sendo maior do que a luz que Deus plantou. O povo começou a rejeitar a palavra, e eles preferiram adorar um bezerro de ouro. Foi por isso que Deus fez questão de sumir com essas pedras, porque se essas pedras existissem hoje, meu irmão, com certeza, nós nos prostraríamos a elas, e ignoraríamos a pessoa de Jesus. O povo preferiu um bezerro de ouro, a presença, a lei e a obediência. E nós? E você? O que você tem adorado? O que você quer trazer para fora? Aquele mal que está te consumindo, aquela ira, aquele ódio, você decide jogar fora para dar lugar à luz? Ou você prefere ficar adorando o bezerro de ouro, rejeitando a luz? Deus tem algo poderoso para você, e Ele quer hoje a disponibilidade do teu coração, para mais uma vez escrever, através do fogo do Espírito Santo, um decreto dentro de você, que vai ecoar pela eternidade, dia após dia, até a volta de Jesus, na vida das pessoas que estão ao teu redor. Deus quer fazer de você uma carta viva. Deus já olhou dentro de você e viu
o potencial de você ganhar mais uma vida todos os dias para Ele. Como? Pregando, demonstrando, compartilhando a tua intimidade com o Espírito Santo. Se você entende isso, diga amém. Fique de pé. Eu quero orar com você essa noite. Porque nós temos convicção que o Espírito Santo habita no nosso interior. Mas alguns temem ser habitado por Deus. Alguns ouvem uma palavra que diz: santifiquem-se hoje, porque amanhã é dia de grandes manifestações do poder de Deus no meio de vós. E a pessoa ignora. A pessoa até sabe que Deus tem poder para fazer algo tão grande, dessa maneira acontecer. Mas ele tem medo. Porque no fundo sabe que as grandezas de Deus não se manifestam nas trevas. Quando Deus começa a se manifestar na nossa vida, a primeira coisa que Ele traz, a existência é a luz.